Olá pessoal, bom dia. Nós vamos começar mais uma aula, tá bom? Então, se concentre, tá? Assista o vídeo e vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos estar continuando falando, né, sobre o reino das plantas, certo? E a gente vai falar sobre as gimnospermas e as angiospermas, né? A gente antes falou sobre as briófitas e as pteridófitas, tá bom? Que são os tipos de planta que nós temos, as espécies. Na verdade, os tipos, né? Então aqui você pode ver duas gimnospermas, tá bom? Em cima. E nas duas figuras de baixo a gente pode ver duas angiospermas, certo? Então vamos lá entender o que é cada uma. Presta atenção. Olha só, gente. As gimnospermas são encontradas em lugares de clima frio ou temperado, tá? E onde é que nós temos clima frio ou temperado? No hemisfério norte, tá bom? Na parte de cima, né, do globo terrestre, digamos assim. Por exemplo, na América do Norte, né, na Europa, certo? Na Ásia. Só que também a gente pode encontrar um exemplo de gimnosperma aqui no Brasil, que é muito conhecido, que é a araucária, tá certo? Então, olha só, como é a estrutura dessas gimnospermas? Elas apresentam vasos condutores, certo? Raiz, caule e folhas, e ainda as sementes, tá certo, gente? Olha só, nessas plantas, gente, foi que surgiu, né, essa nova característica. Por quê? Porque nas briófitas e nas pteridófitas a gente não tinha a presença ainda de sementes, tá certo? É muito importante a gente falar isso. E como acontece essa reprodução? Olha só, gente, a reprodução acontece assim, ó. A semente, ela é uma estrutura reprodutiva, certo? E apresenta um envoltório dentro do qual o embrião está protegido. Beleza? E presta atenção. Além dessa proteção, a outra função da semente é fornecer alimento, no caso é esse embrião, certo? E ele vai ser nutrido. E aí o que vai acontecer? Vai haver aí reservas, tá bom? Vai haver reservas do tecido que o recobre. Desse modo, as sementes podem germinar longe da planta que lhes deu origem, fazendo com que a dispersão dessas plantas seja mais eficiente do que as da briófita e das pteridófitas. E como acontece isso, gente? Como as plantas estão expostas ao ar, né, ao vento, então o vento leva, tá bom? O vento leva esse embrião aonde eles vão germinar no solo e vão crescer, tá certo? Olha só, gente. Preste atenção. A reprodução nas gimnospermas, né, ocorre independentemente da água, graças aos estróbilos. Os estróbilos podem ser masculinos ou femininos. No primeiro são formados os grãos de pólen, enquanto no segundo são formados os óvulos, certo? Masculino e feminino. Os grãos de pólen são levados para os estróbilos femininos, certo? Como? Pelo vento, como eu falei para vocês. E quando chega no óvulo, o grão desenvolve o tubo polínico, que leva o gameta masculino até o gameta feminino. Após a fecundação, é formado o zigoto, certo? Que dará origem ao embrião. O óvulo se transforma em semente e protege o embrião contra a dessecação, certo? Contra a perda de água, tá? Então, é dessa forma que acontece a reprodução das gimnospermas, certo? Olha só, gente, as angiospermas, tá? É um grupo muito diversificado, formado aí por mais ou menos 235 mil espécies de plantas, né? Elas são abundantes em todo o planeta, certo? Só que elas não são tão, né? Elas não se dão tão bem, né, em climas em regiões de climas muito frios, certo? Elas vivem no solo, na água ou ainda, né, sobre outras plantas, beleza? Presta atenção. Como é a estrutura das angiospermas? Elas apresentam raiz, caule, folhas e sementes. Apresentam também flores,
e suas sementes são protegidas por um fruto, beleza? Elas são o único grupo de vegetais que apresentam flores e frutos. Então a gente viu nas gimnospermas que lá começa a aparecer as sementes. E aqui nas angiospermas é como se fosse uma evolução das plantas. As angiospermas elas são as mais evoluídas e elas têm caule, raiz, né, folhas, sementes e ainda flores e frutos, né? Então se eu te perguntar, uma mangueira é uma briófita, é uma pteridófita, é uma gimnosperma ou é uma angiosperma? Aí você vai ver, tem raiz, tem caule, tem folha, tem semente, tem flor, e tem fruto, que é a manga. Então ela é o quê? Ela é uma angiosperma, beleza? Presta atenção, olha só, as raízes. As raízes nas angiospermas possuem duas funções principais. A primeira delas é de absorver nutrientes, que são os sais minerais, e as águas disponíveis no substrato e promover a fixação da planta ao substrato, no caso, ao solo, certo? O caule. O caule é considerado o órgão responsável pela condução das seivas bruta e elaborada, sustentando a copa das árvores. Apresenta gema apical e axilar, de onde partem os ramos, nós, folhas e flores. As plantas podem apresentar diversas adaptações e modificações em seus caules, em resposta às condições impostas pelo ambiente. Ou seja, gente, depende da condição, né, ali digamos assim, do contexto, né, do clima, enfim, do bioma, tá, onde a planta está. Olha só as folhas, certo? As folhas possuem ampla variação em função e forma, refletindo diretamente o seu importante papel no processo de adaptação das plantas. As folhas geralmente apresentam as seguintes partes: peciolo, nervura central e limbo, tá bom? As flores, presta bem atenção. As flores das angiospermas são formadas, tá, por folhas modificadas e são as estruturas responsáveis pela reprodução sexuada dessas plantas, tá bom? Então, gente, são as flores que são responsáveis pela reprodução. Como você pode ver aí, né? Numa flor aí tem um óvulo, tem um ovário, certo? Tem um estigma ali na frente, tá? Eles são muito importantes na questão da reprodução, o que nós vamos ver na próxima aula, como acontece a reprodução nas angiospermas, tá certo? Os frutos. Tá? Em termos botânicos, né, o fruto é uma estrutura presente em todas as angiospermas, onde as sementes são protegidas enquanto amadurecem. De forma prática, os frutos são quaisquer estruturas das angiospermas que contêm sementes. Ou seja, no caso aqui que nós estamos vendo, é uma maçã, certo? E na maçã tem semente, beleza? Então, né, o fruto aí está fazendo uma proteção. E aí no fruto nós temos aí o epicarpo, o mesocarpo, tá? O endocarpo e temos as sementes, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Na próxima aula a gente vai estar falando aí sobre a questão, né, da reprodução das angiospermas e também a gente vai falar aí sobre algumas relações ecológicas, tá? Tanto das angiospermas quanto das gimnospermas, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido a aula até aqui, tá bom? E a gente fica por aqui. Tchau!